eu vou voltar um pouco aqui. Pastor Paulo Romero, pastor Murdoch, Mike Murdoch, é um pastor dos pós-modernistas? Eu acho que o Mike Murdoch, a ênfase dele é muito na área da teologia da prosperidade. Eu não tenho nenhuma indicação, informação, pelo que eu já ouvi, o Mark Murdoch já ouvi algumas vezes, ele duvidar da Bíblia, ele assinar com posições liberais. O negócio dele é grande, é dinheiro. É teologia da prosperidade. Embora a teologia da prosperidade ela seja um fenômeno novo que caminha junto com a pós-modernidade, ela não é pós-modernidade. Os pregadores da teologia da prosperidade, eu creio que quase todos eles, eu diria quase todos, eles não aceitam o liberalismo. Mesmo as igrejas neopentecostais, é muito difícil você encontrar uma igreja neopentecostal que vá duvidar da Bíblia. Eles usam a Bíblia, creem na Bíblia, eles interpretam erradamente, mas eles não duvidam da Bíblia, né? Então, a crença na Bíblia é muito firme, né? Até porque chama-se confissão positiva, pensar positivamente. Ok. Temos aqui uma outra pergunta, pastor Gleidson. Pastor Paulo, uma pessoa que está no grupo de louvor e está em situação de pecado, uma pessoa bagunçada, e o pastor dela vê essa situação e não corrige a mesma, essa igreja pode ser considerada herege? Não é uma igreja herege, porque a heresia tem que ver com doutrina, né? A heresia não tem a ver com a prática, porque às vezes a pessoa, na doutrina, ela está com Deus e na prática ela está com Satanás. A doutrina é correta, mas eles vivem no pecado. Às vezes acontece isso. Então você pega o credo da igreja, a declaração de fé, ali crê tudo, trindade, a veracidade da Bíblia, o papel da Bíblia, o nascimento virginal do Senhor, ressurreição, tudo. Mas às vezes o pastor, e a gente sabe disso, ou mesmo pessoas da igreja estão vivendo uma vida ruim. E o contrário também pode ser verdade. A pessoa tem uma doutrina errada, mas a vida dela é correta. Então, por exemplo, eu creio que a Valnice Milhomes é um exemplo disso. Ninguém pode acusar a Valnice de ser adúltera, ninguém pode dizer que ela é safada, mentirosa, que ela rouba, ninguém pode falar isso dela. Mas a doutrina dela deixa a desejar, né? Então, o exemplo contrário da Valnice, eu citaria o Jim Swaggart. Ele tinha uma doutrina, a pregação bíblica e tudo isso, mas a vida que ele levava era uma vida errada à luz da Bíblia. Então você pode estar na doutrina com Deus e na prática com Satanás. Ou você pode estar na doutrina com o diabo, né, ou está fora da Bíblia, não com o diabo, seria muito forte isso, fora da Bíblia, e na prática está vivendo uma vida de santidade, se esforçando, piedosa. Ok. O irmão Fábio pergunta o seguinte: pode de uma mesma fonte sair água doce e amarga aplicável à internet? Não, mas a internet não é como a nossa boca, né? É diferente. A internet é um instrumento usado por milhões de pessoas. Então é a mesma coisa, por exemplo, Hollywood. Já aconteceu, por exemplo, de Hollywood fazer um filme bom. Muitos filmes não prestam, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, mas tem filmes que são bons, né? Então, filme que tem lição de moral, que transmite valores, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Ou Ben-Hur, que foi o filme que atuou na minha conversão. Então, são filmes que valeram a pena, mas também tem muito filme que não prestou, né? Agora a internet é a mesma coisa. Então, e a televisão é a mesma coisa. Você pode ligar a televisão e ouvir uma mensagem com o Hernandes Dias Lopes, como, se você quiser, eu não faço isso, mas se você quiser, você pode ligar no Pânico para assistir o Pânico. Em casa ninguém assiste o Pânico, porque é muita apelação e nós não assistimos programas apelativos. Então eu me reservo a assistir notícias, documentários ou programas de pesquisa. Às vezes eu assisto até heresias porque eu estou pesquisando, mas o Pânico não assisti. Então, não se aplica. Ali, quando fala de duas fontes, Tiago está falando da nossa boca, da nossa língua, né? Tá certo. E quando assistir o Pânico, tem que estar amarrado.
Big Brother pior ainda. Big Brother e Big Fazenda. Big Brother e Fazenda é o lixo do lixo. Mas vamos lá, temos uma outra pergunta aqui. Pastor, vejo testemunhos de ganho de causa na justiça atribuídos a Cristo. Como entender 1 Coríntios 6 e o versículo 7? Vou ler aqui o texto. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça. Por que não preferem sofrer o prejuízo? É uma questão difícil. Eu acho que um irmão levar o outro na justiça, acho que primeiro precisa resolver isso dentro da igreja, né? Tenta resolver dentro da igreja. E se não conseguiu resolver dentro da igreja, você tem liberdade para ir à justiça, procurar a justiça. A Bíblia diz em Romanos 13 que as autoridades foram constituídas por Deus. E aqui o que o texto está indicando é que o ideal seria perdoar. Então você perdoa, né? Perdoa a dívida, perdoa a ofensa, perdoa o prejuízo que você teve. Você tem direito. Isso se aplica também à questão do divórcio, da infidelidade conjugal. Se a esposa é infiel, o marido é infiel, o cônjuge ofendido, ele tem liberdade para se divorciar. Mas a Bíblia recomenda, o ideal é perdoar. Então você tem liberdade, tem direito de divorciar. Mas o ideal, como Jesus colocou, quer dizer, a Bíblia coloca, o ideal é você perdoar. E aí também eu vejo assim, o ideal é perdoar. Mas, por outro lado, é um direito que você tem. Se não consegue resolver assim, ir à justiça. Agora, acho muito interessante a recomendação de Paulo. Não é melhor você sofrer o dano? Deus vai te recompensar. Deus sabe como te recompensar depois. E tem um pensamento que eu acho muito interessante. Vingue-se e você terá um minuto de prazer, um momento de prazer. Perdoe e você terá prazer a vida inteira. Eu acho que é por aí. Aproveitar até essa mesma pergunta que o senhor comentou com relação ao divórcio. Pastor Paulo, pastor divorciado por 2 vezes pode dirigir uma igreja? Eu acho que fica muito difícil esse pastor ser um exemplo de família na igreja, ser um exemplo para os jovens que estão se preparando para o casamento. Eu acho que a mensagem que este líder passa é de que se não der certo, meu filho, ele já mostrou o caminho. Então é muito complicado isso. Eu acho que não é um exemplo. Tá certo. Como ter uma juventude relevante dentro de um sistema pós-moderno? Eu acho que algumas coisas, Cláudio, eu mencionei aqui hoje, a questão da conversão. Muitas pessoas hoje no Brasil estão se tornando evangélicas sem se converterem, porque elas são chamadas para fazerem campanhas, desafios, correntes, para resolver um problema, um bem. Então a igreja, ela não fala mais de conversão, ela fala de solução de problemas, solução de situações. E Jesus não morreu na cruz para solucionar problemas. Ele morreu na cruz por causa do nosso pecado, para nos salvar. Não foi para nos enriquecer, não foi para isso, foi para nos salvar. Como disse o Ariovaldo Ramos há poucos dias aqui, há pouco tempo aqui, não foi para nos tirar só do inferno, foi para tirar o inferno de dentro de nós. Então eu creio que é para aí. Então enfatizar, eu creio que a mesma palavra que ela teve efeito na igreja do passado, séculos passados, no século XX, a mesma palavra ela fará efeito sobre os jovens de hoje, se nós pregarmos a palavra e enfatizarmos a importância da conversão. Transformação de vida. Desculpa, pastor. O senhor considera o pastor Ricardo Gondim um pós-modernista? Eu não vou comentar sobre essa pessoa. Eu prefiro não comentar. Ok. Acho que a ausência da resposta já diz muita coisa, né? Vamos lá. Algumas igrejas estão voltando a trazer símbolos como candelabro, arca da aliança, etc. Quais os perigos destas práticas? Então, isso aí está dentro
de um processo de judaização na igreja brasileira. A igreja brasileira foi afetada nos últimos anos por alguns enlatados norte-americanos, algumas influências norte-americanas, entre elas a teologia da prosperidade, os exageros na área de batalha espiritual, gargalhada sagrada, cura interior com regressão. A gente sabe de onde veio isso, né? A Paula Sanford, o seu marido e outros são os mestres da cura interior. E isso foi transportado aqui para o Brasil. E de vez em quando você vê até brasileiros visitando esses lugares, como também o G12, que não é um produto nacional, ele é um produto colombiano, ele veio da Colômbia para cá. Então, essa questão de colocar a bandeira de Israel, o menorá, o candelabro, o shofar, a judaização, que é muito condenada por Paulo no livro de Gálatas, e é também condenada na carta aos Hebreus. Então, as pessoas que dizem que hoje os crentes têm que celebrar a festa de Israel, têm que se batizar no Rio Jordão, vamos entrar com a arca, a campanha da arca, isso nada tem a ver com a fé cristã. Isso é judaização. E por isso Paulo repreendeu a igreja da Galácia. E as palavras de Paulo foram fortes. Já no capítulo 1, versículo 8, ele diz: ainda que eu mesmo, um anjo do céu, Paulo diz um anjo do inferno, um anjo do céu vos anunciou o evangelho, que eu não tenho anunciado, seja anátema, porque eles queriam introduzir lá aspectos do judaísmo, e Paulo os repreendeu duramente. Olha que Paulo era judeu, ele acreditava em tudo aquilo. Mas quando Paulo tem um encontro com Cristo, ele então passa a alinhar a sua teologia à luz de Cristo, porque Cristo é o centro de tudo. A Bíblia converge para Ele, tudo converge para Ele. Então é por aí. E lamentavelmente você vai ver igrejas do Brasil fazendo campanha da arca. O pastor se veste de sacerdote, roupa até no chão, mitra na cabeça, os obreiros, bota as vestes dos obreiros, com a arca no ombro. Por que eles não fazem sacrifício de animais então? Então esse judaísmo que está aí hoje em algumas igrejas evangélicas, é um judaísmo de baixa qualidade. Não é nem um bom judaísmo, porque o bom judaísmo tem que ter a guarda do sábado, tem que ter lá o tabernáculo, tem que ter sacrifício de animais, tem que matar animal de manhã e à tarde. E eles não fazem nada disso. Então é um mau judaísmo. Nem o bom judaísmo, até o bom judaísmo foi abolido em Cristo. Então, como é que eles querem fazer isso? Ok, vamos lá. Tão importante como o que fazer e como fazer. Vou retornar. Tão importante como o que fazer é como fazer e por que fazer, destacando a importância do chamado para executar o que deve ser feito. A vinda aqui é para receber uma orientação. Então eu imagino, não sei quem mandou a pergunta, que está perguntando sobre, não apenas sobre o que fazer, mas como fazer e por que fazer. Ou seja, tudo isso que está sendo ministrado. Olha, eu acho que tem uma questão de motivação. Por que você está no ministério? Me lembro de uma frase de Spurgeon: se você puder ficar fora do ministério, fique. Fique, vai ser bom para você, vai ser bom para a igreja. Porque quem foi chamado por Deus não consegue ficar fora do ministério. E outra, você não pode abraçar o ministério para ganhar dinheiro, está errado, como muitos estão fazendo hoje. Eu sou de uma geração de pastores, eu me converti na década de 70, 1971. Os pastores que eu conheci, alguns foram referência para mim. Eles abandonaram seus trabalhos para viver pela fé. Não foi para abrir empresa, porque hoje nós vamos encontrar igrejas, aliás, desculpa, empresas que são disfarçadas de igreja, mas elas são empresas. Elas têm alvos econômicos, metas econômicas para atingir. Elas têm um processo de premiação para aqueles que arrecadam mais. Isso não é igreja, isso é empresa, isso é comércio. Então nós não podemos entrar no ministério para enriquecer. Você quer ficar rico na vida? Dê dinheiro para a obra de Deus, é assim que você fica rico, e não arrecadar. E outra coisa que eu vejo nesses homens de hoje, muitos deles, é que você tem que mandar muito dinheiro para eles para Deus te abençoar.
você vai receber 100 vezes mais. Na hora que eu vou pegar o seu depósito, comprovante de depósito bancário, eu vou levar para um monte, eu vou levar para Israel. Tá? E por que eles não depositam também na conta da nossa igreja, para eles serem abençoados? Se eles têm tanta certeza de que ao contribuir com a obra de Deus, alguém fica 100 vezes mais rico, por que eles não contribuem com o meu ministério, para eles ficarem ricos? Eu dou a eles a chance de enriquecer 100 vezes mais. Glória a Deus. Então a motivação tem que ser a glória de Deus, nós nos gastarmos por Jesus. E isso foi algo que desde a minha juventude estava no meu coração. Muitas vezes eu orei, ainda garoto que eu estava com meus 20, 21, 22 anos, já crente na Assembleia de Deus. Senhor, eu quero ser consumido na tua obra. Eu quero me arrebentar na tua obra. Amém. Eu quero me arrebentar com ti. Agora hoje você não vê mais esse tipo de postura. Hoje você vê um relaxo. Até saiu um pouco aí da resposta, mas eu preciso dizer isso porque pode ir para o YouTube. Você vê hoje uma falta de compromisso muito grande dos crentes. É muito difícil você ver hoje pessoas que se derretem por Jesus, que fazem por Jesus. Pastor, não vou estar aqui, porque vai ter um jogo, pastor, eu não posso perder aquele jogo, sabe? Pastor, não vou poder estar, o que aconteceu? Pastor, vai passar um filme, eu quero assim. Você acha que eu não vai nem pensar? Hoje é assim, o camarada vem num culto e falta 2. Depois ele vem em mais um culto e falta 3. Depois ele vem mais um culto e falta 6 meses. Depois de 6 meses ele volta. E aí, pastor, eu voltei. Você está voltando da onde? Agora voltei, pastor. Agora estou aqui, viu, pastor? Agora o senhor conta comigo. Aí ele frequenta 2 domingos, depois sobe de novo. É o mesmo padrão de comportamento. Eu nunca fiz isso na minha vida. Em 11 de novembro, agora eu fiz 41 anos de crente. Nunca um pastor perguntou para mim: por que você não veio? Aonde você estava? Quando eu tinha um compromisso, eu avisava com antecedência: não vou estar tal dia, porque eu tenho uma prova, eu tenho um vestibular, eu tenho isso, aquilo. Nunca, porque o meu lema continua sendo esse: por Jesus eu me arrependo. Vou falar algo aqui que a minha esposa não gostará de ouvir. Já falei, ela não gostou. Se ela ouvir de novo, não vai gostar. Se eu fosse solteiro, eu moraria aqui na igreja. Se eu fosse solteiro, eu não ia morar. Eu não teria casa, eu ia morar aqui na igreja. Eu vou botar uma cama aqui para mim, um chuveiro e tá bom. Aí, para comer, eu atravessar a rua e ia comer no Habib's. Então tá bom demais. Porque o meu prazer é estar na casa de Deus. Deus. São poucas pessoas hoje que têm isso. Na minha época era muito mais. Sim. Era muito mais do que eu me lembro, na década de 70, quando terminava o culto, você ficava ouvindo a conversa dos irmãos lá do lado de fora da igreja. Gente, que palavra! Exato. E aquele hino, e aquele testemunho, gente chorando depois do culto, que maravilha! Vai ouvir o papo dos irmãos hoje depois do culto. E aí, cara, como é que foi a Black Friday, a sexta-feira? O que você comprou? Escolhi aquele carro, já conseguiu. E aquele terreno? Você viu aquela revista? Você viu aquele. E como é que o teu time, né, cara? É teu time, assim, você já sabe até que time que é. O papo dos crentes hoje é um papo mundano. Exatamente. Você chega, quando tem irmãos conversando, e você pensa que estão falando da Bíblia, da palavra de Deus, é coisa que nada tem a ver, sabe? Nada tem a ver. Eu não estou dizendo que você não pode falar essas coisas, não estou falando que é pecado torcer, não estou falando isso, mas eu queria ver mais dessa paixão por Cristo, dessa paixão por Jesus na vida dos crentes de hoje. Isso se perdeu. Por que isso se perdeu? Porque os crentes se afastaram da Bíblia e se afastaram da oração. Domingo à noite, domingo de manhã aqui enche, que agora tem 2 cultos, dividi um pouco, mas lotava. Na terça-feira não lota, porque no domingo à noite você vai ver a popularidade do pregador, e na reunião de oração
você vai constatar a popularidade de Jesus. Domingo à noite dá para perceber o quanto o pregador é popular. E na terça-feira dá para perceber o quanto Jesus é popular. Aí você já entendeu. Amém. Então, quando você for falar de time, você fala o seguinte: o vento é forte e balançou o Palmeiras. Você usa um texto bíblico, distorce um pouquinho e fala. Mas vamos lá. Pastor Paulo, uma pessoa que comete adultério e pede perdão a Deus, ela é perdoada ou só alcança o perdão pedindo perdão à igreja e a pessoa traída sem que ela tenha sabido? E aí acrescenta, pedindo ela perdão, é necessário ficar em disciplina? Olha, eu venho de um contexto onde a coisa era terrível, terrível. As pessoas eram expostas e nós não podemos expor as pessoas da igreja. Eu cheguei até a ver pastores no púlpito apontando pessoas: você é fulano e você é fulano. Não, isso está errado. Aliás, com as mudanças que aconteceram nos últimos anos, nas décadas, até as leis mudaram. E hoje, se você fizer isso, você pode ser processado por difamação, pode ser processado, né? Então, as pessoas, quando vêm à igreja, elas têm que ter a certeza de que elas estão protegidas. Elas não serão expostas, não vão passar vergonha. Por exemplo, nós pedimos aqui, todo culto, que as pessoas que nos visitam pela primeira vez fiquem de pé. Mas se uma não quiser, ela não vai ficar: não, irmão, é a primeira vez, vem de pé. O irmão não quer, ele é canhado, ele é tímido. Não, irmão, fique. Deixa o irmão em paz, deixa ele sentado. Está errado querer enquadrar todo mundo dentro daquilo que eu quero, da minha vontade. As pessoas são diferentes, tá? Então tem que haver liberdade para isso. A gente não pode expor as pessoas. Isso eu sou de uma época em que havia uma reunião semanal que o pastor excluía as pessoas. Fulano, irmão, caiu em adultério, vai ter que ser excluído. Quantos estão de acordo? Todo mundo levantando a mão. Não, isso quando não se contava os detalhes, né? Perguntava os detalhes do adultério. Bom, então eu conheci um pastor, não vou falar o nome dele, mas de uma Assembleia de Deus, e eu ia na igreja dele, conheci. No dia da ceia, todos os irmãos estão se sentindo acusados, vem aqui na frente. Vai tomar ceia para pedir perdão. Aí aquela fila, vai falar, irmão. Fala mais alto. Está com vergonha? Não, em pecado não tem vergonha não, né? Pode falar, irmão. Não matou, não roubou, só adulterou mesmo, pode falar. Isso é o tremoroso. Então, o que nós precisamos fazer? Se uma pessoa ela teve problemas desses, que ela procure um pastor, e isso fica entre ela e o pastor. Isso é gabinete pastoral. Porque eu acho assim, a pessoa que comete esse tipo de coisa, dificilmente ela consegue parar sozinha. É muito difícil. Aliás, eu conheci um pastor famoso na Assembleia de Deus, pastor Cícero Canuto de Cristo. Quer dizer, quem sofre dessa doença não sabe. Eu não sei se isso é verdade. Ele que falava isso. Mas então a pessoa precisa de ajuda. E eu tenho ajudado algumas pessoas nessa área, fora da nossa igreja e dentro da nossa igreja. E as pessoas têm sido restauradas ao ministério. Mas eu não tenho que trazer isso para a igreja, porque a ética de Jesus fala isso. Vai e fala com o teu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, se ele continuar na prática do pecado, eu tenho que chamar mais 1 ou 2 pastores comigo. Vamos ajudar aquele irmão. Mas isso tem que ficar entre nós. Isso não pode sair do âmbito do aconselhamento pastoral. E se ele não se arrepende, aí sim tem que ir a público, né? Porque já tem meio mundo sabendo, já tem mulher lá, grávida lá fora na calçada, esperando ele sair. Fala: cadê aquele sem vergonha e tudo? Aí nós temos que proteger a igreja, né? Temos que proteger a igreja. Então, outra coisa que não tem como esconder é gravidez antes do casamento. Aí você tem que trazer para a igreja, porque não tem como esconder uma gravidez dentro do gabinete pastoral. A não ser que seja no primeiro ou segundo mês, né, pastor? Aí casa logo e depois fala: vou
prematuro. Então eu trato publicamente, mas assim mesmo com respeito e com amor. Irmãos, aconteceu. Se a pessoa está arrependida, se ela não está arrependida, não tem como. Como é que você vai pedir, perdoar a quem não pede perdão? Fica difícil. Então eu acho assim, dentro do gabinete pastoral, orienta essa pessoa, ora com ela e acompanha. Se ela faz parte do ministério, ela deve ser afastada do ministério. Tá? E uma coisa que eu sempre ensino aqui na igreja: quando vocês virem alguém que estava no louvor, não está mais, alguém que estava numa atividade da igreja, não está mais, não chega para a pessoa perguntando: por que você não está lá? Eu sinto falta de você. Você não sabe o que está se passando. Às vezes a pessoa está passando por uma luta, às vezes não é pecado nenhum, às vezes é luta, às vezes ela está com uma enfermidade, às vezes é pecado mesmo, ou às vezes ela está passando por uma situação de estudo, de trabalho, que ela não pode frequentar. Então, para evitar constrangimento, é melhor não perguntar. Os pastores estão acompanhando. Então, essas coisas do nível pastoral. Outra coisa, uma das piores coisas do ministério é pastor linguarudo. Eu já conheci. Pastor linguarudo. Não é possível. As pessoas contam algo para ele e ele sai contando para os outros. Ninguém vai confiar em você e se abrir com você. As pessoas que chegam para mim para abrir o coração, elas têm que ter 100% de certeza que elas não serão expostas. Elas serão protegidas. E outra, toda disciplina não pode ser punitiva. A disciplina não é para punir as pessoas, para castigar as pessoas, é para restaurar. Porque para punir já basta o inferno, já basta o diabo. É para restaurar, é para ajudar as pessoas. Amém? Amém. Meu irmão tem pergunta para dar aqui. Não vai ter que dar audiência, ninguém vai perguntar. Dá audiência, ninguém vai perguntar. Não, já está todo mundo mandando para cá. Estão mandando. Essa turminha. Tudo isso aí. Está tudo aqui. Eu pego vocês. Está vindo tudo aqui, ó. E temos muitas perguntas aqui que com certeza nós não vamos conseguir abordar todas, até pela quantidade das perguntas. Tem uma pergunta que chegou até agora no final, que eu acho que é importante, e isso ajuda inclusive a todos aqui que têm ministério. Pastor Paulo, a lei do dízimo é um mandamento do Antigo Testamento, da lei mosaica. Por que as igrejas cristãs evangélicas praticam o dízimo se o mandamento não foi dado à mesma? Eu creio que essa pergunta é uma pergunta que auxilia a todos aqueles que, inclusive nas suas igrejas, praticam o dízimo. Nós temos aí algumas vozes, né, de vez em quando surgem, de que o dízimo é da lei, o dízimo é do Antigo Testamento, e pessoas que não suportam ouvir na igreja Malaquias 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo não é da lei, o dízimo é da Bíblia, porque ele precede a lei. Então o dízimo ele surge com Abraão, ele depois vai surgir com Jacó, e depois existe uma norma que a lei de Moisés vai normatizar isso. E eu acho até uma bênção que normatizou, porque o dízimo evita abusos, né? É 10%, irmão. Não é 20% não. Agora é lamentável que vocês estão vendo aí a igreja mundial. Eu não tenho problema em falar, citar os nomes. A igreja mundial aí, o Valdemir Santiago, dizendo para as pessoas que elas devem dar o dízimo daquilo que elas querem ganhar. E isso é uma tremenda manipulação. Isso está errado. Porque qualquer um de nós aqui, se eu chegar para você e falar assim: diga para mim quanto você quer ganhar na minha empresa, pode falar. Se eu não puder te pagar, eu vou pagar perto disso, vou pagar o que eu puder, mas fala aí quanto você quer ganhar. Eu duvido que você vai dizer para mim, se eu sou dono de uma companhia muito grande, muito rico, você quer ganhar 2 mil por mês? O que é isso? Você é muito burrinho para falar isso. Você vai querer ganhar de 10 mil para cima, 15 mil, 20 mil, é um bom salário. Eu trabalharei aqui com alegria se o senhor me pagar 20 mil por mês. Agora, quando ele diz, dá o dízimo que você gostaria de ganhar, pode ter certeza que tem gente aí tomando dinheiro emprestado para dar dízimo de 2 mil, de 1.500. Eu sei, porque quando eu pesquisei para o meu trabalho de doutorado, foi assim que as pessoas faziam. Pegavam dinheiro com agiotas.
para dar dinheiro na igreja. Tá? Então é muito triste isso. Agora, no Novo Testamento, tá? Jesus não falou muito em dízimo, porque não precisava, porque a sua audiência, para a audiência de Jesus, era uma questão resolvida. Tá? Uma vez ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, e ali a questão era dinheiro, era tributo, era imposto. Então Jesus não falou porque era uma questão resolvida. Outra coisa, eu creio que Jesus foi dizimista, porque a Bíblia diz que ele cumpriu a lei. E outra, Jesus foi acusado de várias coisas, mas ele nunca foi acusado de fazer artes mágicas, de praticar artes mágicas, o que já desbanca a ideia de ele que morou na Índia, foi aprender com os gurus da Índia. E Jesus também não foi acusado de ser pão duro, de ser mão de vaca, de não dar o dízimo. Ele não contribui, né? Ele não foi acusado disso. Então eu creio que Jesus foi dizimista, né? E o que eu digo? Como é que eu vejo? A Bíblia fala no Novo Testamento disso? Fala em Mateus 23, 23. Ah, mas ali é para os judeus. Ah, é? Você acha que tudo que está em Mateus 23 é só para os judeus? É só para eles? Sepulcro caiado só cabe para os fariseus, não cabe para nós? Os princípios éticos e morais de Mateus 23, quer dizer que não serve para nós cristãos hoje? O que Jesus falou ali não tem nada a ver conosco? Ah, aquilo é para os judeus. Tem muita coisa em Mateus 23 que tem a ver conosco. Aliás, o que Jesus falou tem a ver conosco, tá? Então eu vejo que Jesus foi dizimista. Ele falou de dízimo em Mateus 23, 23. Não disse que não era para dar o dízimo. Ele corrigiu uma distorção na prática dos fariseus, mas não aboliu o dízimo. E a Bíblia ainda fala de dízimo em Hebreus capítulo 7, versículo 8. Tá? Agora, eu creio assim, no Novo Testamento não é só 10% que é do Senhor, tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Você acha que você dá o dízimo na igreja e você vai gastar os 90% e ficou na sua mão do jeito que você quiser, sem que Deus vai pedir contas para você? Você está muito enganado. Eu tenho uma convicção muito grande no meu coração. Em termos de dinheiro, eu acho, dentro do que eu posso imaginar, eu não tenho acerto para fazer com Deus, não. Eu acho que eu não tenho. Sinceramente, eu acho que eu não tenho. Porque a minha vida é uma vida de mão aberta, para ajudar quem precisa, ajudo do meu bolso, ajudo as pessoas do meu bolso, ajudo a igreja, a nossa igreja, ajuda o meu bolso. Muitas vezes paguei dívidas da igreja com o meu bolso, nunca pedi para a igreja devolver. Numa época que a igreja não tinha como pagar aluguel, eu saía pregando, ganhava oferta para pagar aluguel da igreja. Mas eu fiz isso, e até hoje continuo ajudando, nunca deixei de ajudar. E outra, eu não sou um homem rico, de maneira alguma, mas nunca me faltou dinheiro. A hora que eu quero tomar um cafezinho, eu posso tomar. A hora que eu quero comer uma comidinha, eu como. Também não gosto de viver vida chique. Deus, minha vida é simples. A comida que eu como aqui do lado é R$12, eu pago no prato. Agora, nem que eu tivesse dinheiro, eu acho que é errado você entrar num restaurante para pagar num prato R$120, R$90 no prato de comida. Está errado. Eu pendo mais para uma vida simples. Eu acho que nós temos que partir para a cultura da simplicidade. E por último, quero dizer o seguinte: se as pessoas no Antigo Testamento, que estavam debaixo da lei de Moisés, eram obrigadas a contribuir com 10%, o que é que nós, na era da graça, vamos fazer? Nós vamos fazer menos? E pode ter certeza, talvez Jesus vai perguntar para nós um dia lá na presença dele: o que é que você fez com o dinheiro que eu te dei? O que é que você fez? Ah, Senhor, eu dei o dinheiro. É verdade, eu sei, mas ficou um punhado na sua mão. Na minha mão ficou só um pouquinho, só uma décima parte. Na sua ficou uma maior parte. O que você fez com esse dinheiro? O que é que você fez com os recursos que eu te dei? Poderá ser uma pergunta. Amém.
Queridos, vamos partir para a finalização. O pastor Paulo, meio-dia, ele tem que ir embora, obrigatoriamente, até por causa do programa, né? Ele vai para a musical. Só para completar, não, claro, nunca veja o dízimo como uma obrigação, veja como um privilégio. Que privilégio poder participar dos negócios do meu Deus. E você olha para um dia, você não dá só o dízimo, não. Dá 30%, 40%, 50%, 60%. Como nós já sabemos de alguns homens assim. Conheci um homem pessoalmente chamado Stanley Tan. Ele dava 90% da empresa dele para Deus. Ele sustentava 600 missionários. A empresa dele sustentava 600 missionários. Ele vivia com 10%, não precisa de tanto dinheiro assim. E eu, por exemplo, se eu tivesse um salário hoje de 50 mil, como é que eu vou comer 50 mil? Não tem como você comer 50 mil. Mas se você for no fogo de chão, 2 vezes por dia, sei lá, alguma coisa assim. Aí você termina. Então nós vamos partir para a finalização, gente. Só um comentário pessoal. Eu creio que o grande problema, e que acabou surgindo estas considerações com relação ao dízimo, são os abusos, né? Ou seja, os abusos de muitas igrejas que arrancam, que extorquem dinheiro do povo, acaba fazendo com que o povo hoje tenha praticamente uma ojeriza quando se fala em dízimo e oferta. Ou seja, como que a igreja de Cristo, a igreja aqui, 4 paredes, tem que pagar aluguel, tem que fazer manutenção, como que ela se mantém? Ela se mantém com o dinheiro dos santos, com aqueles que investem no reino. Então, a questão da maçonaria não tem uma relação direta com a pós-modernidade, porque ela já existia há muito tempo. Aliás, a maçonaria se arvora de dizer que o seu início se perde nas brumas do passado, né? Então é muito difícil você determinar quando começou a maçonaria. Alguns acham que a maçonaria, alguns maçons mesmo falam que a maçonaria começou na época do iluminismo, na Europa, principalmente na França, quando se deu as construções das catedrais e se formaram os sindicatos dos construtores e pedreiros, né? Então, daí que vem a palavra maçom. Outros acham que a maçonaria se deu lá no Jardim do Éden, assim por diante. Então, ou então, durante a construção do templo de Salomão, quando Salomão estava construindo o templo, ele pediu a ajuda de Irão Abib, e aquele Irão Abib seria um dos veneráveis da maçonaria, uma personagem muito grande. Inclusive tem uma cerimônia na maçonaria onde o Irão Abib ele é mencionado. Eu acho muito complicado um pastor que se envolve com a maçonaria por algumas razões. Primeiro, porque a maçonaria ela é uma religião. E os maçons vão dizer o seguinte: não é religião. A maçonaria é uma sociedade filantrópica, é uma instituição filantrópica de ajuda ao próximo. Ela não é religião, ela é filosofia. Olha, a maçonaria tem livro sagrado, tem oração, objetos sagrados, cerimônia sagrada. A maçonaria oferece uma esperança de vida após a morte para o maçom fiel. E você vem me dizer que isso não é religião? Tem altar, tem cerimônia, tem tudo isso. Cerimônia de iniciação e tudo isso. Então eu digo para você: o fulano tem calção, tem chuteira, tem meia, tem tornozeleira, tem camiseta. Ele é o quê? Ele é açougueiro? Ele é jogador de futebol, só pode ser. Então a maçonaria tem todos os elementos de uma religião. Portanto, ela, por definição de qualquer enciclopédia de definição, dicionário que define religião, a maçonaria é uma religião. Em segundo lugar, a maçonaria é eclética, ela mistura as crenças. Uma das coisas que pode impedir você de entrar na maçonaria é o ateísmo. Se você for ateu, você não vai fazer parte da maçonaria. Você tem que crer em alguma coisa. Você tem que crer em Buda, ou Confúcio, ou Zoroastro, ou no Orixá, ou em Buda, ou Jesus Cristo, Alá, Jeová, não importa. Você tem que crer em alguma coisa. Aí você vai fazer parte da maçonaria. E a própria cerimônia da maçonaria, ela é um fator complicado para um cristão. Porque na cerimônia de iniciação, quando o profano, aquele que vai ser iniciado na maçonaria, ele é chamado de profano, ele se aproxima da porta do venerável, ele bate 3 vezes na porta, e o venerável abre a porta e pergunta: quem é você? Aí o diácono da maçonaria que o acompanha vai dizer o nome dele, no lugar dele. O que você quer? E a resposta é: eu quero sair das trevas para a luz. Como é que um cristão vai bater na porta da maçonaria admitindo que está em trevas? À luz de João capítulo 8, versículo 12, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E outra coisa, se você pegar no dicionário da maçonaria, tem um dicionário que eu uso bastante, que é o do Joaquim Gervásio Figueiredo, ele é grau 33, e você pega o verbete religião, e ali você vai encontrar, tanto nesse dicionário do Joaquim Gervásio Figueiredo, como no dicionário do Rizardo da Camino, que é uma grande autoridade também da maçonaria, eles vão dizer que todos os líderes de religiões foram portadores de uma única verdade divina, tá? Tanto como Hermes Trismegisto, como Vishnu, Krishna, Maomé, Buda, Confúcio e Jesus Cristo. E eu pergunto, como é que fica isso à luz de Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro diz: em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dentre os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos a não ser no nome de Jesus. E João 6, 66, 68 é mais claro ainda, quando Pedro responde: só o Senhor tem palavras de vida eterna, só Jesus tem palavras de vida eterna. Então esse é o problema. Agora, a maçonaria, ela também discrimina as pessoas, ela não aceita deficientes. Uma pessoa aleijada, cega, e mulheres não podem fazer parte da maçonaria. E uma das razões por que a maçonaria barra a entrada de deficientes é porque a maçonaria é uma instituição para promover o bem, para fazer o bem, e essas pessoas não estão em situações físicas, não têm habilidade para fazer o bem. As mulheres também não são bem-vindas na loja maçônica, a não ser em reuniões brancas, um chá na maçonaria, assim por diante. E os maçons, alguns dizem que as mulheres não podem fazer parte, porque na maçonaria tem muitos segredos, e mulher não sabe guardar segredo. Mas tem uma outra explicação que eles mesmos dão para fugir disso aí, que eles dizem que a maçonaria é uma instituição, uma escola de perfeição, e as mulheres não fazem parte porque elas não precisam, porque elas já são perfeitas. Na verdade, eles discriminam, né? Jesus não é bem-vindo na maçonaria. Você, por exemplo, não pode ficar falando o nome de Jesus Cristo. Versículos da Bíblia onde aparece Jesus, Jesus é tirado, porque pode ofender um judeu, pode ofender um muçulmano, e assim por diante. É mais ou menos assim. E o ecletismo, esse sincretismo da maçonaria, você vê, por exemplo, se a loja maçônica estiver aqui no Brasil, a Bíblia estará no altar da maçonaria. Se for num país árabe, o Alcorão. Se for no estado de Utah, no estado dos Mormons, na América do Norte, é o livro de Mormon, e assim vai variando de acordo com a região. Mais ou menos isso. Agora, tem uma coisa que alguns pastores que frequentam a maçonaria, eles defendem dizendo que a maçonaria, ela ajudou a igreja evangélica nos seus primórdios aqui no Brasil, quando os protestantes foram muito perseguidos pela igreja católica. Isso é verdade. A maçonaria realmente ajudou a igreja evangélica. Inclusive teve igrejas que usavam o espaço da maçonaria para fazer os seus cultos. Eles não tinham espaço, não pode usar o nosso salão, tudo isso. E tudo bem, nós reconhecemos isso e agradecemos a maçonaria. Agora veja bem, eu refuto dizendo o seguinte: o fato de um bêbado ajudar a empurrar o seu carro na rua não quer dizer que você tem que ir para o boteco beber com ele. Você agradece, agradece, e se puder, tire-o da bebedeira, é a coisa melhor que você pode fazer por aquele bêbado. Era isso. Ok, aí só então para finalizar, um pastor envolvido com maçonaria é um critério da pós-modernidade? Eu vou dizer indica a pós-modernidade? Ou é demônio? Não. É um envolvimento prejudicial para a igreja. Eu vou dizer por quê. O pastor que se envolve com a maçonaria, ele tem um problema do comprometimento do tempo. Tempo que ele poderia dar para a igreja, ele vai ter que participar de uma reunião regular na maçonaria. Então, cadê o pastor? Ninguém sabe onde ele está, vai estar na maçonaria. Tá? Outra coisa, de onde os maçons tiram as pessoas, os convidados para se juntarem à loja maçônica? É do seu convívio. Então, um maçom no nosso meio, ele vai começar a chamar outros irmãos da igreja para fazer parte da maçonaria. Assim como um pastor também vai começar a influenciar outros. Por isso, nós colocamos no nosso regimento interno aqui
na Igreja Cristã da Trindade, que nenhum maçom pode fazer parte da nossa igreja. Ninguém que esteja envolvido com uma ordem secreta, como maçonaria, rosacrucianismo, pode se tornar membro da igreja. Então isso a gente já cerca na entrada, né? Nós não queremos ter esse tipo de problemas. Amém, queridos? Teriam muitas perguntas, mas a gente vai terminar até pelo horário. Para que todos saibam, nós voltamos com as atividades do Conselho no mês de fevereiro, ok? Dezembro e janeiro não tem as reuniões do Conselho. A partir de fevereiro, sempre no último sábado do mês, nós temos regularmente os nossos fóruns. Então todas as nossas reuniões agora passam a ser nesse formato de fórum, ou seja, uma ministração, depois um período de perguntas e respostas, que eu creio que é mais produtivo para o nosso ministério, tá? Então todos já estão convidados, a gente vai estar notificando vocês dos nomes das pessoas que estarão conosco. O pastor Paulo aceitou o nosso convite, hoje ele faz parte da diretoria do Conselho, na questão do Conselho Consultivo, é o presidente do Conselho Consultivo, e que tem estado conosco, caminhado conosco, tem sido um grande conselheiro para nos auxiliar nesse projeto. Pastor, se o senhor quiser falar mais alguma coisa para encerrar, vamos ficar em pé, queridos? Amém. Eu agradeço a todos vocês, eu peço licença para me retirar. Nós vamos fazer um programa agora no Toque de Deus. Mas 2 semanas que eu não vou ao programa, não posso falar. Amém. Amém, queridos? Então o pastor vai sair, a gente vai encerrar a nossa reunião. Deixa eu só falar mais algumas coisas importantes rapidamente. Para quem não sabe, a questão de 3 meses ou 4 meses atrás, não vou me lembrar a data exata, nós tivemos um imprevisto. A pessoa do conselho que trata da parte das credenciais, que faz o credenciamento, ele estava vindo para uma reunião comigo, onde nós estaremos organizando toda a parte do credenciamento. Todos sabem que nós compramos a máquina para fazer as carteirinhas já dentro do próprio conselho, uma vez que nós tínhamos muito problema com a confecção das credenciais. E ele, ao chegar na casa de uma outra pessoa da igreja para resolver os assuntos e sair, ele foi assaltado.